Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo, né, do livro Desperte e Seja Feliz, onde hoje nós vamos estudar o item 11 do livro, né, intitulado A Vida Social, com breves comentários a respeito desse texto, né, muito interessante, que a Joana traz, as suas colocações sempre muito ricas, e muito abrangentes em termos de psicologia. Allan Kardec, né, o notável codificador da doutrina espírita, ele coloca, né, como uma lei natural, ou seja, uma lei cósmica, uma lei universal que rege todo o universo, a lei de sociedade, né? Ou seja, existe em nós, no nosso inconsciente profundo, um impulso primordial que nos leva à comunhão, à sociedade, ao relacionamento, ao desenvolvimento cultural. E os fenômenos que ocorrem no nível cultural e social são expressões dessa lei que vai se maturando ao longo dos processos de desenvolvimento. Se observarmos no campo cósmico, né, não existem planetas solitários, né, não existem astros que vagam ao léu. Há sempre uma interação entre sistemas, né, onde planetas maiores abraçam gravitacionalmente planetas menores, formando sistemas, formando constelações, formando galáxias, né? Gerando um processo de comunhão que se dá via os liames das leis físicas universais, né? Que até hoje não temos o conhecimento pleno, mas que estão se abrindo lentamente através do processo científico. Na natureza, todos os seres têm uma conexão, né? Fazem parte de uma cadeia alimentar, né, as árvores que se conectam por verdadeiras redes muito semelhantes à internet que conhecemos hoje, onde por debaixo da terra estabelecem redes com suas raízes, onde as árvores maiores cuidam das árvores menores, das plantas menores, né, em um processo de uma sociedade já no nível vegetativo. Ou seja, essa expressão da lei ela vem desde os primórdios, né? Do desenvolvimento ainda de um espírito sem um nível de consciência que ele pudesse integrar a sua própria realidade espiritual. Então, a lei natural é essa lei que impulsiona, né? E ela vai se expressar através da lei de sociedade, né? Nesse impulso inevitável. Ela vai aparecer no nível ali, né, como uma força, né, que vai unir as várias experiências, por exemplo, no nível instintivo, a necessidade dessa força gregária entre as espécies, né, vai dar origem, inclusive, às espécies, né, os animais que andam em bandos, né, eles estão sempre caminhando em grupos, sejam as ordens de animais, à medida que essa lei vai se apresentando, né? A própria procriação, ela precisa de relação, né? É muito raro você ver nos níveis já animais, né? Ou seja, é inexistente o surgimento de vida de uma gestação e de uma copulação, de uma fecundação, sem a participação de parceiros, né? Há necessidade dessa conúncia, dessa comunhão. Então, é um instinto que vai impulsionar, ele vai formar essa realidade gregária, né? E primeiro, isso vai organizar as espécies, né? Mais tarde, animalizadas, esse homem animal, ele vai dar origem à sociedade, né? E até então, esse homem, ou esse indivíduo que vem da sua condição animal, já sendo balizado por esse impulso gregário que vai unir as espécies e que mais tarde vai formar a sociedade, ele começa a observar que parte do seu inconsciente é coletivo, né? Como já dizia Carl Gustav Jung. Grande camada da sua estrutura psíquica, ela não é individual, é coletiva, o que já mostra uma comunhão inconsciente de todos nós, né, nas bases de formação da nossa psique, né? Parte dela é coletiva, né? E o individual
vai surgir a partir da superação de processos coletivos que serão integrados por uma consciência individual e que, uma vez integrados, retornam ao coletivo para devolver em amor esses processos de interação. Então, nós temos aí a lei natural se expressando na lei de sociedade, gerando o instinto gregário no animal, que evolui, caminhando na direção do homem animal ou do homem do nível de consciência de sono, dando origem aos clãs, às sociedades, né? E ali, nesse homem, no clã, né, ele vai experimentar esse impulso de comunhão para, a partir desse processo social, ele vai dar origem a um indivíduo único, né? Ele vai dar origem à sua individualidade, né? Então, nós entendemos que a atividade cerebral superior, né, o pensamento em si, que é a superação do pensamento fragmentado animal na direção do pensamento contínuo, como nos ensina André Luiz, gerando as funções cerebrais superiores, não é mero produto de um sistema nervoso, mas de uma atividade social, né, interiorizando significados sociais. A própria formação da base da psique é a interiorização de significados coletivos, né, já mostrando a necessidade desse impulso para a formação da psique. À medida que o indivíduo avança, há uma necessidade desse convívio social para que a sombra não tome o indivíduo, né? Ele vai precisar se relacionar para, nas relações, ele encontrar o próprio reflexo e integrar-se a si mesmo, desenvolvendo o seu campo afetivo, desenvolvendo a sua capacidade de atrito com a vida, de modo que ele possa se integrar a partir dos reflexos, né, dele na sociedade, nos símbolos da sociedade, ele possa se apropriar de si mesmo, né? Caso esse princípio universal, né, de interação ele não ocorresse, seria muito pouco provável que o nosso processo evolutivo ocorresse, porque nós viveríamos num estado psicótico tomado pela nossa sombra. A interação do homem com a natureza, a interação do indivíduo com a natureza, do indivíduo com outros indivíduos, né, com as famílias, depois as sociedades, faz com que essa psique se organize de modo que dê tempo dela ir degustando a si mesma através das imagens projetadas, né? O convívio social forma símbolos unificadores, como a própria imagem de Deus, né, que na realidade nada mais é para nós nesse momento do que uma projeção real, de uma projeção muito imperfeita do nosso inconsciente profundo, do que realmente deve ser Deus, mas esse símbolo, ele é um símbolo social, cultural, organizador da psique. Ele é necessário, é um símbolo coletivo que transcende a nossa psique individual, mas ele protege, ele organiza, ele sustenta os processos psicológicos da psique e que decorre de uma experiência de uma experiência do inconsciente coletivo de todos nós, dessa intuição desse ser divino. Então, a partir desse momento, nós entramos até em comunhão com o próprio universo a partir desse impulso, né, com a própria realidade de Deus, de tanto que ela é necessária. Então, um indivíduo que se conecta e projeta-se em Deus, né, nas suas relações, que na grande maioria das vezes nós estamos, né, tentando amadurecer psicologicamente para que nós enxergamos esse Deus como um Deus de amor, o indivíduo vai se organizar a partir dessa imagem através de um processo de honra, de respeito, de hierarquia. Isso vai organizando a psique do indivíduo. Na ausência desses símbolos sociais, das relações sociais, da imagem do pai, da mãe, da necessidade desses vasos sociais onde a libido vai repousar, o indivíduo tende a uma inflação, a falta de respeito ao outro, a falta de respeito ao coletivo, né, a preocupação com o coletivo, a saída da concha do ego, né? Então o indivíduo não consegue ver na sociedade, né, uma força hierárquica cósmica que lhe sobrepõe o ego muito diminuto, ao ponto dele ter um respeito por essas energias. Então, o indivíduo perde essa capacidade de respeito, de honra, de interação,
na proposta de Jesus de amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, esses símbolos sociais, a sociedade, ela vai fornecer oportunidades de organização psicológica, ao mesmo tempo que dá tempo, através dos reflexos projetados na sociedade, do indivíduo se apropriar de si mesmo através das imagens projetadas, né? Então, isso estabiliza a psique de maneira geral. À medida que o indivíduo interage primeiramente nessa sociedade em um nível de consciência de sono, ele vai viver o tradicional, isso já estabiliza ele no nível neurótico, ou nos estabiliza em um nível neurótico. Então, é um indivíduo do tédio, da rotina, das exaltações, o indivíduo das empolgações, dos excessos, e isso gera um afastamento interno, mas a sociedade ela garante uma vida neurótica estável, mas não desenvolvida desse nível de consciência de sono, o que já é muito importante. Então, é o que a Joana até coloca no texto de uma sociedade tradicional, o que nós poderíamos dizer também de uma consciência coletiva inconsciente, né? Vamos dizer assim, dentro dessa realidade. À medida que o indivíduo evolui espiritualmente, em termos sociais, ele vai interagir nessa sociedade a partir do próprio ego, da inconsciência egóica, né, da realidade ego com o próprio espírito. Então, tudo do coletivo é muito para garantir processos de satisfação desse ego nesse nível de consciência de sono, numa vida muito tradicional, muito horizontal, que a Joana chama de tradicional. À medida que o processo de autoconhecimento avança, a lei natural que movimenta o indivíduo, que atravessa o indivíduo que está desperto, ela vai começar a se manifestar em outra proposta, né? Ela vai começar a se manifestar em outros níveis. Há uma tendência do indivíduo que evolui em termos de níveis de consciência mais elevados, ele quebrar esse pacto tradicional inconsciente com a sociedade. E uma vez que ele quebra, não vivendo essa sombra, assim como fez Jesus, ele faz um movimento de retorno a essa sociedade, no tentativa de, a partir da interação do seu próprio mundo interno apropriado por si mesmo, ele vai gerar uma dinâmica de fazer consciência no outro a partir do servir. Então, ela mesma coloca, então esse indivíduo ele vai aos presídios, ele vai àqueles que possuem doenças e karmas e expiações gravíssimas, né, que vão exigir do indivíduo processos, muitas vezes até de exclusão da sociedade, né, em todos os níveis, as doenças psiquiátricas graves, as doenças congênitas, né, os presidiários, aqueles com os problemas de caráter que são excluídos da sociedade para proteger a si mesmo e a própria sociedade. E dentro dessa realidade, esse indivíduo que faz o processo de autoconhecimento, ele faz uma quebra com esse tradicional, mas é importante a gente ver que a satisfação do instinto da conúncio, da comunhão, ela vai fazer com que o indivíduo quebre com o pacto sombrio com o social, mas não se afaste como um eremita, que vai ficar meditando na caverna. Ele quebra o pacto para voltar diferente. Então, ele vai passar agora pelos mesmos lugares que passa a sociedade tradicional, mas com uma pegada totalmente diferente, né? Uma pegada de autoconsciência voltada para o amor ao outro, à medida que já se construiu um auto-amor. Então, o indivíduo rompe com esse tradicional, entendendo que a proposta de Allan Kardec, que é uma proposta social, Allan Kardec fala que fora da caridade não há salvação. Ou seja, o processo de autoconhecimento precisa voltar-se para o social, para o lugar da caridade, para que eu encontre a minha salvação. Então, o processo de autoconhecimento, como um processo no nível de ego, de sombra de ego, é um processo egotista que vive no próprio conceito, ele não consegue ser atravessado pelas energias divinas para esparzir isso em termos de canal para os outros indivíduos, né? Nessa pegada, o indivíduo vai ser um canal às mancheias, e à medida que ele é esse canal, ele é beneficiado por ser esse canal, por se deixar atravessar por essa energia divina, gerando uma realidade social na proposta de Kardec, né? Ou seja, perceba que de um inconsciente coletivo automático,
no qual esse inconsciente coletivo, carregado das estruturas arquetípicas, vão atravessar as estruturas pessoais que serão vividas em nível pessoal por toda a psique encarnada na Terra, e que essa proposta dessa pegada mais automática e inconsciente, ela vai caminhando para uma realidade de autoconsciência, e cada vez que ela caminha mais para um estado de autoconsciência, o indivíduo começa a ver a sociedade como um celeiro de exercício de amor, onde ele vai exercitar a tolerância e todas as virtudes propostas por Jesus. É tanto que ele mesmo voltou, né? Ele voltou no nível social para gerar uma realidade para nós. Então, o indivíduo faz o autoconhecimento, ele faz uma viagem para dentro para voltar para o coletivo para fazer essa entrega. Essa entrega que faz com que ele saia da concha do ego, quebrando o tradicional, fazendo um exercício do amor e desenvolvendo valores que vão gerar funções afetivas superiores para que esse espírito deslanche na realização da paz. Sem essa realidade social, nós viveríamos como no mito da caverna, né? da filosofia, na qual o indivíduo, numa caverna, ele vê as sombras do mundo passar e ele tem fantasias sobre o que são aquelas sombras. Né? Então, as fantasias que ele vê em relação àqueles vultos passando são nada mais, nada menos do que o seu próprio mundo interior, que vai lhe tomando num estado de insulamento psicótico. A partir do momento que o indivíduo interage, ele vai exercitar todo o mundo afetivo, ele vai atritar com a própria imagem através dos processos das identificações projetivas, dos deslocamentos, se quebrando os mecanismos de defesa do ego, entrando em contato consigo, que a libido se investe na vida em um processo de comunhão. Ele traz a libido de volta em um movimento interno, integra essa realidade e agora vai de maneira consciente, quebrando o tradicional, realizar o mandamento de amor do fora da caridade não há salvação.